A Bíblia diz, olha, ainda que tenha, não fique constrangido se não tiver. Mas se tiver, abençoe a casa do Senhor, em nome de Jesus, que é dando que se recebe, amém? A Bíblia diz que é bondade que recebeu. E a gente só tem autoridade de expulsar o devorador, destruidor, cortador, quando a gente abençoa, amém? Um pouco, o Deus é muito. Salve a irmã da igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: está aí, vou levantar. Glória a Deus. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Só creia que Deus está no controle de todas as coisas, né? Quem prometeu, Ele sempre garante, né? Aleluia! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: está aí, vou levantar. Aleluia, eu creio, Jesus. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, obrigado pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Até a internet hoje caiu. Porque do celular. Porque foi aqui a área todinha. Aleluia, Jesus. Amém? E Deus é fiel. Vamos
orar pelas ofertas, amém? Glória a Deus. Independente que tem ou não. A Bíblia diz orando que Deus abençoe. Aleluia, meu Senhor. Glória a Estenda as Deus. mãos, né? Oh, aleluia. Eu creio. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Tu és um Deus de maravilha, Pai. Tu és um Deus de providência, meu Senhor da glória. Oh, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Amém, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu me coloco diante de ti. Espírito Santo, toma primazia, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que derem e aqueles que não derem. Pai, vai arrancando o devorador, destruidor, cortador, ligador. Pai, vai abençoando o nosso celeiro. Em nome de Pai, Jesus. vai abençoando a nossa conta bancária. Em nome Pai, de vai abençoando a geladeira. Em Vai nome de abençoando Jesus. o guarda-roupa. Em Pai, em nome nome de de Jesus. Jesus. Abre porta onde não tem porta. Em nome de Abençoa em Jesus. nome de Jesus. Aqueles, meu Pai, que têm desejo de abençoar, mas no momento não teve. Abra as janelas do céu e derrame sobre nós as bênçãos sem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. As palmas Glória a louvam ao Deus. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Amém. Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus. Tu és lindo, A parte é Jesus. agora, mano. Tudo do começo ao final é bom. É, Jesus. Mas a Bíblia diz que não tem coisa melhor, é a Oh, palavra. aleluia, meu Senhor. Amém? E Deus nos deu essa honra. Amém, Pegar Jesus. prova de Deus. Eu disse, eu não vou chamar ninguém. Quando Cássia chegou, disse, quem é que vai ser o pregador? Jesus. Ela riu. E de repente o irmão chega. Que nós convida, hoje é Uber. Nós convida hoje. Querem festa de amor. E Jesus andou com jumenta. Jesus andou de pé. E hoje ninguém quer andar de ônibus. Amém? E graças a Deus, Deus trouxe. Eu disse, Deus, se o Senhor tem negócio nesse ciclo de oração, o Senhor vai preparar. Se não, o Senhor vai preparar sim, fechar. E o Senhor vai abrir no tempo certo. E quando eu olhei para lá, depois da missionária Cássia, foi ele que chegou. Amém? Então eu sou grata a Deus que a obra não é minha, é do Senhor, amados. Eu só sou o canal para estar aqui na frente. Aleluia, E hoje, Jesus. aquele que perdeu vai perder a palavra do Senhor. Que hoje, assim como Deus fez, como Esther, que foi humilhada e ela derramou a sua humilhação nos pés do Senhor, assim Deus vai fazer comigo e com vocês. Glória a Amém? Deus. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. A missionária, Eu creio, Deus. glória a Deus. A missionária Eliane vai orar pelo Peletiu. Amém? Amém, Jesus. As palmas louvam o Senhor. Amém, Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, aqui se encontra, Pai, teu servo, papai, que é como a bispa falou, quem prega é Jesus, aleluia. Mas Jesus ainda está contando com vasos, papai. Teu vaso está aqui, Senhor. Esse é o projeto do Senhor nas tuas mãos, Senhor. Teu vaso está aqui fazendo a tua vontade, Pai. Ainda que seja pego de surpresa, mas ele está aqui. O soldado valente, papai do Senhor. Porque Deus conta com os valentes, né? Com os combates. Aleluia, E ele Jesus. está aqui, papai. Mesmo sendo pego de surpresa, mas ele Em está aqui nome para de pregar, Jesus. papai, tua palavra. Porque a palavra é do Senhor. O dono é o Senhor. O exaltado nesse culto, quando a gente sai de casa para cultuar, é cultuar a ti. É o Senhor. Não é para cultuar aqui para ninguém. O Senhor só vai usar os vasos para nos respostar, assim como cada um mereça. Tua fatia do teu bolo, papai, aleluia, da tua palavra, que é a melhor parte agora, papai, que vem daí quentinho do céu pra gente, pai. Senhor, vai na vida do seu servo, na saúde dele, na família dele. Papai, quando ele está aqui fazendo a tua obediência, obedecendo o Senhor cuide lá. Lá onde ele deixou tudo, só vai botando tudo no lugar. Eu sei que muitas das vezes, até pro seu servo, porque ele é carne, muitas das vezes ele canta lá abraçura, eita, Senhor, aleluia. Muitas das vezes ele sendo seu servo, ele também é carne, papai, porque nós não podemos se exaltar porque nós somos carne. E ele sabe que muitas das vezes ele se pergunta a si próprio, porque está tão difícil, papai. Mas o meu servo, Deus diz a você nessa tarde, aleluia, faça somente minha obra. Pode deixar que de lá eu cuido. Glória a Deus. Pode deixar de lá eu cuido. Porque eu estou quebrantando os corações duros. Amém, E as pessoas que derrubem, não se preocupa com os corações duros, ele vai quebrantar. Eita, decando lá, abraço, xarabada, manai, Senhor. Senhor, vai tirando nessa tarde toda a perseguição do teu servo, Senhor. Todos que o perseguem, todos que têm tocado no seu servo, decando lá, abraço, dizendo que o teu servo está falando muita coisa para se amostrar. Eu não conheço a vida do teu servo, mas o Senhor conhece, Pai. Continua, meu servo, fazendo da tua maneira, porque é Deus que está ali conduzindo. Não é o homem, não, aleluia. Faça aquilo que é para a vontade do Senhor.
Não tenha medo de homem nem de mulher da terra. Porque agora seu dono é Deus. Então Deus manda dizer, vá fazendo conforme a tua vocação, porque você sabe quando Deus fala. Aleluia, não tenha medo. Deus nessa tarde diz a você onde quer que quiser. Aleluia, Jesus. Não tenha medo de falar o que Ele mandou você falar, não. É Porque assim, Ele Jesus. usa. Deixa quem quiser, deixa ficar com o Senhor. Glória a Deus. Vai, Senhor. O ano só está começando. Vai na vontade do Senhor primeiro, mas vai naquilo que o Senhor teu céu tem colocado, papai. Vai nas almas que o teu céu está evangelizando, que ele não quer subir sozinho. Para que ele possa conseguir a presença do Senhor. E que nessa tarde o Senhor continue conosco. Porque o Senhor falou, aonde tem muitas presentes, já está com o Senhor, maioria. É, Jesus. Maioria para receber do Senhor. Oh, aleluia, meu Senhor. Do Senhor, para receber nas nossas vidas, Senhor. Porque nós não estamos aqui porque queremos, não. Nós estamos aqui porque nós queremos ter a obediência ao Senhor. Porque pela obediência ao Senhor, o Senhor vai fazer na minha e na vida de todos que estão aqui nesse lugar, papai. Vai fazer até nas parenteiras da gente, que paga através da gente. Que às vezes não é merecimento, mas através da nossa petição Ele faz. Dá livramento, aleluia, Senhor, cada um de nós, Senhor. E fica conosco, continua que o Senhor vai estar. Em nome de Jesus. Até o final do teu culto. Em nome de Jesus. Não se Jesus. converte, mas a hora do Senhor. Aleluia. Você manda um pouquinho, o Senhor quer falar. É, o Senhor vai Jesus. falar. O Senhor vai falar, porque muitas vezes a gente quer seguir a decência da doutrina, da palavra, mas a doutrina é do Senhor. Se o Senhor quiser que teu filho ministre para estender um pouco da hora, o horário é do Senhor. Porque quando estávamos lá fora, as horas se estendiam que a gente nem percebia, Pai. E na tua casa temos que se calar, temos que se acalmar. Se sairmos de casa, temos que ficar até o final do teu culto, Pai. Para não perder a bênção, Senhor. Eu já entrego a teu servo, papai, o microfone, porque ele foi escolhido nessa tarde para passar do Senhor para nós, a tua palavra. Aleluia. Vamos ser o Filho de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Ajuda o teu filho, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Senhor Deus da salve a glória. amada igreja com a paz do grande eu sou, amém? Amém. Glória a Minha Deus. bispa, pega um pouco de água para o seu servo. Glória a por favor, Deus. esse servo de Jesus. Então, igreja, eu sou grato a Deus, sou grato aos meus pais, sou grato a todos aqueles que me ajudaram e continuam me ajudando. Eu não era para estar aqui nesse momento agora, era para mim estar no Monte do Lamarão, mas a gente não tem que fazer o nosso querer, a gente tem que fazer o querer do nosso Deus. E aí veio aquela voz e disse, vá lá na bispa, e eu cheguei aqui. Já glória. E assim que eu cheguei, Oh, ele já aleluia. usou ela e disse, o pregador chegou. Olha, Já glória. que honra de Deus Oh, na minha aleluia, vida. Jesus. É. Por isso Eu que creio assim, Jesus. desse Deus nos surpreende, igreja. E a gente muitas das vezes não agradece pelo que Ele já fez, o que Ele tem feito na nossa vida e ainda irá fazer. Eita, Basta glória. a gente crer e confiar. Em nome de Jesus. Eu fui para uma igreja não, assim, né? Ainda estão começando, tá na casa. E eu tenho que falar, não posso ficar calado. Me perdoe, não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa vai assistir essa live que está aí sendo gravada aí, né? Desde já também a paz do grande eu sou aos irmãos aí que estão do outro lado, os que já estão, que vão estar depois no seu horário, mas vão poder estar recebendo da parte de Deus. Então esse pregador ele vai saber que isso que eu vou falar foi lá onde eu fui. Eu cheguei e recebi o convite para ir na Piabeta, eu nem sabia o lugar. Eu fiz o que? Mais ou menos esse horário. Não, era umas 5 e pouco já. E eu fui de bicicleta daqui do Sandumon para poder achar o endereço dessa casa de oração. E não encontrava. Só que eu não sabia que era dentro da casa, um exemplo. E aí eu sei que cheguei lá, tinha um rapazinho que anda no mundo das drogas, já ficou no mundo aí, como eles falam, escamado quando me viu, porque eu tava de bermuda, tava normal, não tava de calça e com boné. Eu uso às vezes quando eu quero. E aí ele já ficou assustado, e eu fui procurar. Depois eu retornei e vi o número. Eu disse, a casa é essa da esquina. Amém. Aí fui, nisso ele disse, aí irmão, encontrou, ele já indo embora. Eu disse, rapaz, é ali na esquina, deixa eu mostrar a foto do rapaz. E aí eu mostrei a foto do rapaz.
E ele disse, que eu conheço. É ali mesmo, ali a casa do pai dele, mas é do lado da casa do pai dele. E essa palavra que Deus me deu, eu preparei com todo o amor, com todo o carinho, que foi Deus que deu, para pregar nesse dia lá. Eu estava convicto que eu ia pregar. E olha que eu fui de bicicleta ver onde era antes de chegar o horário do culto, estava marcado para as 19 horas. Foi tão rebuliço nesse lugar lá, quando eu cheguei, tive que ajudar as meninas lá, já foi dizendo, pastor, me ajuda aqui. E aí eu fui lá ajudar no som lá que não estavam conseguindo, porque já estava o diabo ali querendo fazer a bagunça. E aí eu não sabia, tinha acontecido algo com a mãe desse pregador. Tinha ido para o hospital, parece que quase infarto, eu não sei. Até ela é pastora, eu não conheço ela, também não conheço o pregador. Ele me viu no Facebook, me fez um convite, eu fui. Botou até eu no cartaz. Eu vou até vigiar com esse negócio de cartaz, porque coloca a minha imagem no cartaz e depois não quer honrar aquela pessoa que está ali naquele cartaz. E as pessoas lá estavam convictas que eu ia trazer a palavra. Mas eu glorifico a Deus. Eu não estou falando mal do pregador, entenda a igreja. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou dando um exemplo, testemunho que aconteceu comigo, que de repente pode ter acontecido com vocês, ou se não aconteceu, vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz, Samuel 2,30, 1 Samuel 2,30, eu honrarei os que me honrarem, e eu desonrarei os que me desonrarem. Isso foi Deus que falou. Então a gente tem que dar honra a quem nos dá honra. Então eu peguei, voltei para o Santos Dumont, só deu tempo de eu tomar banho e voltar de novo de quê? De bicicleta. Ele não estava sabendo disso, vai saber quando ele assistir. E eu voltei de novo para onde? Para Piabeta. Lá, convite que eu ia pregar a palavra. E já estava vendo a bagunça que estava acontecendo ali naquele lugar do demônio, querendo bagunçar. E a palavra era para aquele lugar, era para falar a respeito do que estava até acontecendo, que até aquele pregador não estava entendendo o que estava acontecendo com a mãe dele. E Deus me mostrou. E ainda eu glorifiquei a Deus, eu disse, meu Deus, a palavra que o Senhor me deu testificou o que está acontecendo aqui. Entendeu? Então, eu sou grato a Deus porque eu não teve combinação aqui, a bispa não me chamou, ela já tinha me chamado, né? E eu vim, honrei a Deus e honrei a ela e vim pregar aqui, mas eu ia para o monte, até um pastor, ele estiver aí assistindo, ele vai saber também. O pastor, não vou dizer o nome dele, mas ele me pediu, eu disse que ia orar por ele no monte. Mas eu estou orando por ele aqui. Mas depois daqui eu vou para o monte. Eu não vou deixar de ir para o monte. Porque Deus queria que eu estivesse primeiro aqui. Porque eu tenho que ouvir o que ele tem para falar no meu coração e transmitir para vocês. Então, teve essa situação. Eu fiquei triste na hora. Que é tanto que eu peguei o celular, que eu dei a missionária para ela segurar e gravar. Eu disse até a diaconisa lá. Eu disse, eu vou passar o celular para a senhora, para a senhora gravar quando eu for pregar. Mas aí o rapaz lá, o pastor, disse assim, o pessoal disse, não é ele que é o pregador, não, Deus mudou, quem vai pregar sou eu. E que Deus mentiroso é esse, igreja? E que Deus de confusão é essa? Mas a gente, quando eu aprendi uma coisa, se eu não quero ser envergonhado, eu não envergonho ninguém. Então eu continuei na minha posição, na minha postura como servo de Deus. E não estou denegrindo a imagem de ninguém, nem estou falando mal de pregador. Estou dando exemplo do que aconteceu. Porque assim, o próprio Jesus, ele falou, não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Então esse pregador, ele tem que entender isso. Se fosse ele no meu lugar, eu digo com toda certeza, ele tinha ido embora. Eu digo que ele tinha, porque ele mostrou algo lá, ele me mostrou algo dele lá, que ele mesmo falou. Quando eu coloco algo no lugar, quando tira, eu fico logo estressado e isso. Então eu já percebi que se fosse ele tinha saído. E eu não fiz isso, eu continuei na posição, continuei gravando e ainda gravei ele pregando. E aí, para mostrar que eu não sou igual a ninguém, eu sou único, eu sou diferente do outro, mas não estou dizendo que sou melhor que esse pregador e nem estou falando mal desse pregador. É homem de Deus, mas nesse momento ele não vigiou como homem de Deus.
pela tribulação, pela tempestade que estava acontecendo ali naquela casa. Então ele acabou se cegando. Mas eu glorifico a ele também, porque Deus me levou a esse lugar para eu passar por uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. Não vou mentir, porque eu fui rejeitado, igreja. Eu fui rejeitado. Aí eu vou colocar, para eu colocar meus pés lá nesse lugar, ele vai ouvir e eu estou falando. Eu não tenho medo de falar, não. Eu só vou lá se Deus mandar. Porque se Deus não mandar, eu não coloco meus pés. Sabe por quê? Porque Deus me levou lá, porque precisava as pessoas lá ouvir. Até o pregador precisava ouvir a palavra que Deus me deu. Mas ele disse que Deus mudou. E Deus não mudou, que Deus não é de confusão. E aí, Deus, tanto que eu fui arrumado, eu disse assim, eu vi que era uma casa, mas eu não fui ver onde era o ambiente para poder ir arrumado. Eu fui ver porque eu não sabia, para não chegar atrasado, ter algum problema. E eu fui com o meu terno, fui alinhado como eu gosto de me vestir. Mas a roupa não vai dizer quem eu sou, quem vocês são. A roupa é apenas uma vestimenta, mas Deus disse que a gente tem que comer o melhor, tem que vestir o melhor. E se eu tenho algo para vestir, eu vou vestir. Porque quando eu estava no mundo eu não vestia o melhor. Eu ia para festa bem arrumado, assim, festa não, porque eu nunca fui de festa, mas assim, ia para algum lugar arrumado, porque eu vou vir para a casa de Deus bagunçado de qualquer jeito. Então, igreja, eu só falei isso para poder servir de testemunho, porque a gente muitas das vezes quer pregar em lugares, mas muitas das vezes não analisa que aquele lugar ali não era para você estar. Porque Deus não mandou, ir para lá. Não vou dizer que Deus mandou. Eu recebi o convite e aceitei, tá entendendo? Mas da próxima vez já não faço assim. Quando eu receber, eu oro a Deus e vejo se é para eu ir ou não ir. Porque Davi, ele fez isso. Ele pegou e pediu a direção a Deus, a sabedoria. Ziclag estava toda devastada. E ele chegou e os soldados queriam apedrejar Davi. 600 homens queriam apedrejar um homem só. 600. Que é tanto que 200 ficaram para trás quando ele pediu ao sacerdote o éfode, ou seja, a estola, para poder ele falar com Deus. Porque naquele tempo a gente sabe que a gente, para falar com Deus, era através do sacerdote. Mas tinha essa estola sacerdotal para que Deus ainda permitia na vida daquele rei ali que pediu para poder falar com Deus. Ele perguntou: eu persigo esse bando? E Deus disse: pode perseguir e tenha certeza que você vai trazer todo mundo, você vai derrotá-los e vai trazer todos eles são e salvo. E assim Deus cumpriu a palavra dele. Se ele cumpriu na vida de Davi, ele cumpre na nossa vida. Porque muitos se levantam contra a nossa vida para cair e para ver que realmente Deus está na nossa vida. A gente não está fazendo bagunça nenhuma mesmo, nós sendo pecadores, mas Deus está conosco, amém? E vamos lá abrir nossa Bíblia. E outra, antes da palavra, que já foi falar aqui desde o início que eu cheguei, é só um versículo, é Jeremias 48, versículo 10, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. E essa palavra serve primeiramente para o diácono e depois para o restante dos amados irmãos em Cristo. Então que a gente venha cair em si e venha fazer a obra de Deus verdadeiramente, não se sair dessas cadeiras e ir para a rua, porque está morrendo na rua. A gente vai alcançá-lo eles lá através da palavra, através do Espírito Santo. Meu Deus. E aí a gente traz para cá, e aqui eles vão se sentar para eles se alimentar do maná que veio do céu, que é a palavra de Deus, para poder agora eles entender o que é nascer de novo, o que é batismo, enfim, eles entenderem o que é a palavra de Deus, o que é ser um homem de Deus, o que é ser um vaso na mão do olheiro, um vaso de honra e não de desonra, porque tem muitos vasos dentro da igreja de desonra e não de honra, porque não estão honrando a Deus. E ainda quer bagunçar a vida do irmão que está do lado. Por isso vigia a igreja com quem senta do seu lado, vigia com quem liga para você, vigia com essas pessoas que dizem: eu estou com uma dor, eu estou morrendo, ore por mim, ore por não sei quem.
Meu irmão, venha orar comigo, porque você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. Agora não quer dizer que eu não vou orar pelos irmãos que estão aqui, não. Mas muitas das vezes as pessoas só querem pedir, ore por mim, faça isso por mim, suba monte por mim. Não, não é assim não. Você quer mudar de vida, então paga o preço. Agora o preço menor, porque o preço maior já foi pago na cruz do Calvário, que foi Jesus derramando o sangue dele para a gente ter vida e uma vida em abundância. Então muitos querem as coisas fácil demais. Paizinho. Só quer pedir, mas na hora de agradecer, vira as costas. Veja que o rei Ezequias, ele virou para a parede, mas foi para o quê? Para mostrar a Deus que ele tinha andado retamente diante de Deus. Mas quando ele fez isso, porque Deus disse a ele, sua casa está bagunçada, rapaz, põe em ordem a sua casa. A casa física e a espiritual também. Então não é diferente com a nossa vida. Então se a gente quer algo de Deus, a gente tem que buscar, a gente tem que descer as madrugadas, a gente tem que Jesus. mergulhar, igreja, nessa palavra, porque eu vejo crente dizendo, eu tô passando uma peleja. Peraí, mas a peleja é sua ou é de Deus? Porque está escrito aqui na palavra, ele disse para outro rei, Josafá, a peleja é minha, rapaz. Não temas, porque eu sou contigo. Não fique assombrado porque esse Satanás está se levantando aí, Senaqueribe, não. Enquanto Senaqueribe está sentado do nosso lado, se levantando para querer nos derrotar, para querer tirar a gente do lugar onde não é para sair. Então é onde a gente tem que vigiar, acordar, ter visão, parar de ser cego, parar, como já foi dito aqui, de ser menino ou menina na fé, porque Paulo disse, quando eu era menino falava como menino, fazia as coisas como menino, mas hoje eu sou homem, então eu tenho que fazer as coisas de homem. Jesus, eu tenho que fazer as coisas, ou a mulher tem que fazer as coisas de mulher, você tem que ter maturidade espiritual. Ele estava falando sobre a maturidade espiritual que a igreja de Cristo tem que ter. Então, tem muitos aí fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque quer status, quer estar na mídia. Eu não quero estar na mídia, não. Eu quero estar escondidinho, no anonimato. Mas Deus dizendo assim, o pregador chegou. E o pregador está aqui para pregar a palavra para quem? Para ele, para glorificar o nome de quem? Dele. Porque, como foi dito, muitos foram chamados aqui. Papa, já está escrito, minha bispa. O que é que diz? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos foram chamados para pregar aqui e não vieram. Por que não vieram? Porque se esqueceu que Deus deu uma perna e Deus dá condição àquele que realmente quer fazer a obra. Eu sou prova disso, porque eu saía daqui do Santo Monte Marcos Feira, às vezes caminhando na igreja para fazer a obra de Deus, na igreja da glória de Deus dos últimos tempos, que eu retornei para o ministério onde eu fui honrado domingo no culto de Santa Ceia. Eu retornei para a obra onde Deus me capacitou, onde Deus me levantou. A sede fica no Marcos Freire, ali perto do Zé Franco, na venda coletora. E a subsede na Barra dos Coqueiros. Eu estou lá na Barra dos Coqueiros com a pastora Messia Souza, uma mulher de Deus também. Então retornei domingo, fui domingo, terça e quinta ontem. E estarei lá em nome de Jesus domingo de novo. E já vamos começar a evangelizar lá na Barra dos Coqueiros. Mas não quer dizer que não está evangelizando, é porque os obreiros são poucos, mas a seara, ela é grande. É verdade. E os trabalhadores não querem se levantar porque quer só que o pastor vá atrás das almas. Mas vocês também têm que fazer. Não é obrigado a ser missionário, diaconisa, diácono, pastor, presbítero, não. As ovelhas geram ovelha, pastor gera pastor, diácono, diácono, diaconisa, diaconisa, missionário, missionário, e aí vai. Bispo é bispa, apóstolo é apóstolo. Mas os irmãos que estão na obra também têm que ir atrás também das ovelhas. Quantos vizinhos na nossa vizinhança estão ali precisando de Jesus e a gente não fala de Deus para eles? É desse jeito. Muitos aí. familiares também da gente, porque as ovelhas que Deus nos dá começam na nossa casa. Se a nossa casa a gente não está evangelizando, a gente não está buscando falar da palavra para a nossa casa, a gente está sendo negligente. Eu mostro aqui na palavra. O próprio Paulo falou para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior do que o infiel. Ele está negando a fé. Está aqui sim, capítulo 5, versículo 8 de 1 Timóteo, que Paulo falou para Timóteo. Amém, igreja? E agora vamos para a palavra
que está em Marcos capítulo 2. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia, meu Como é bom Senhor. estar aqui, meu Deus, mesmo sendo Espírito pecador, da mesmo sendo verdade. Aleluia, tendo Jesus. falha, mas o Senhor, meu Deus, não olha para nossas falhas, porque o Senhor lança todos os pecados no mar do esquecimento. Mas o Senhor diz também que o Senhor nos perdoa e que a gente continue sendo uma nova pessoa, que a gente não faça as mesmas coisas. E aqui o título da minha Bíblia diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. E então, um tema aqui que eu posso dar essa palavra é o quê? É que esse homem ele precisava aqui de uma ajuda de Deus. Quanto de nós não precisamos? E o tema que eu posso dar aqui é o quê? Que Jesus, quando ele passa na nossa vida, quando a gente crê que ele realmente é que tem todo o poder, então ele levanta a gente daquela situação, ele tira a gente daquela situação. Então aqui poderia ser não a cura de um paralítico, poderia ser o que? A cura de um filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus ele não chama esse homem de paralítico, Jesus não chama aquela mulher de enferma. Ele disse o que? Filha, a tua fé te salvou e te curou. Ele não disse enferma, ele disse filha. Amém? Amém. E aí diz assim, ó, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Nós estamos aonde? Em casa, na casa de oração. Muitos se levantam contra essa mulher de Deus aqui, a bispa Maria Rosilene. Eu disse a ela: bispa, continue na posição, porque Deus é contigo. Porque a própria palavra de Deus ela testifica na nossa vida. Jesus disse: conhecerei a árvore pelos frutos. Se a senhora não levar pedrada, é porque a gente não está dando fruto. Vai para uma mangueira. Se tiver manga, a gente vai fazer o quê? Ou vai subir, ou vai arrumar uma pedra, vai dar um jeito, uma vara, para derrubar aquela manga. Mas se não tem, a gente vai fazer o quê? Vai fazer como Jesus disse: de você nunca mais vai produzir fruto, figueira. Porque eu vim para comer um figo, um fruto, e você está estéril. E tem muitos dentro da obra estéril, precisando frutificar, mas o fruto vem da gente não, o fruto vem de Jesus. Ele disse: se a gente estiver ligado nele e as palavras dele estiver dentro da gente, a gente pode pedir o que a gente quiser e ali será feito, porque ele disse que sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então ele estava o que? Em casa, passando em Cafarnaum, e ele estava nessa casa, como ele está passando aqui no Santos Dumont. Glória e ele a Deus. está nesta casa. Aleluia, Jesus. Você ou não, ele está aqui. Tu és lindo, meu Senhor. Glória a Deus, Tu meu és irmão. Deus maravilhoso. abençoe. Amém, amém. E aí o que acontece? Amém. E aí o que acontece? Ele estava em casa. A gente lembra que o quê? Que Jesus, pode sentar, meu irmão. Que Jesus chamou 12 para poder fazer a obra, não foi assim? Mas ele chamou um chamado Pedro, Simão Bajonas, que era Simão Bajonas, depois passou a ser Pedro. E aí, esse Pedro colocou Jesus aonde? Na casa dele. Essa casa que está se falando aqui é a casa de Pedro, onde Jesus estava para fazer o que? Os prodígios, os milagres. Mas o objetivo de Jesus é esse aqui, igreja. Olha, muitos afluíram, versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Veja a multidão que tinha. Eu vejo multidão aqui nesse lugar, porque a gente não pode olhar quantidade, a gente tem que olhar qualidade. E também a gente tem que saber que Deus ele nos prova, ele não nos Aleluia, tenta. Jesus. E ai daquele que querer tentar ele, porque também não pode tentar Deus. É verdade, Deus. Mas ele nos prova, igreja, para ver a fé até onde a bispa vai, para ver se essa bispa Maria Rosilene confia nele ou não, crê nele ou não. Porque se ele está na obra,
ele vai provar. Quando não tem prova é porque ele não está na obra. Quando não tem levanta é porque Deus não está na obra. Já falei na instância sobre os frutos. E aí tinha o que? Multidão ali. Vou repetir os dois. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Veja, era tanta pessoa que não tinha nem lugar para entrar. E anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. É essa palavra que cura, é essa palavra que transforma, é essa palavra que tira aquele que estava no monturo e faz ele governador, presidente, pastor, missionário, enfim, aquilo que Deus quer. Mas ele estava ensinando o quê? A palavra. A igreja não está querendo a palavra. A igreja está querendo a bênção da palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então não quer o abençoador, quer a bênção. Então veja que ele estava anunciando a palavra. Como a palavra está sendo anunciada nesta tarde, que daqui a pouco chega a noite. Então o cristão ele tem que estar atento à palavra, porque a palavra de Deus diz, está lá, Paulo fala, Romanos 1,17, se eu não me engano, não sei que está escrito, que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas muitos não estão atentos à palavra e dizem assim, meu Deus, eu fui naquela igreja e não recebi aquilo que eu pedi ao Senhor. Mas espera aí, você está alinhado à palavra, você está alinhado a Jesus, melhor dizendo, e as palavras dele estão dentro de você, para poder você pedir algo e ele fazer, e o Pai maior fazer. É aonde a gente tem que o quê? Fazer uma reflexão sobre isso. Então ele gostava de o quê? De ensinar a palavra. Mas muito só quer o quê? O reteté. Só quer olha, Deus manda dizer isso aqui, aquilo. Deus usa, irmão, qualquer um de nós que ele queira usar para levar a palavra, para consertar ou para uma bênção, enfim. Ele revela. Mas tem pessoas aí usando de má fé, dizendo que Deus mandou dizer algo que Deus não mandou dizer. E aí, continuando, diz, versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Veja, 4 homens. Rapaz, missionário. 4 homens conduzindo esse paralítico. Veja que Lázaro passou quantos dias de igreja dentro do sepulcro? 4 dias. Mas Jesus ainda tinha 2 dias lá. Ele estava fazendo a missão. Depois ele veio. Depois ele disse o que? Lázaro, saia para fora. Mas antes dele falar para ele sair, ele primeiro falou com a gente. Não foi assim, tirai a pedra. Então a gente tem que tirar a pedra, porque o que é para a gente fazer é a gente, o que é para Deus fazer é para Deus. Então a gente tem que saber discernir, separar. Por isso que a obra não é Deus que vai descer para a gente fazer, é a gente que vai fazer, mas ele já está à frente da obra. Ele já é a obra e nós somos a obra perfeita dele, porque nós fomos feitos perfeitos. Foi o pecado que a gente se tornou o quê? Imperfeito por causa do pecado, mas nós fomos feitos perfeitos. Por isso que temos que buscar a perfeição. E a perfeição é Jesus. Aleluia. Então esses 4 homens, esses 4 amigos ajudaram esse paralítico. Oh, glória! Aleluia! Quantos a gente está dentro da igreja e diz que é amigo, mas puxando a cadeira para o irmão cair? Quantos não querem ver eu pregando a palavra de Deus? É muito. Mas se diz amigo meu, bate no meu ombro, diz que eu sou amigo de Deus, diz que eu prego, que eu entendo da palavra, mas não quer ver eu melhor do que eles, igreja. O problema está aí. E esses homens foram que verdadeiros amigos. E a palavra de Deus diz em Provérbio que um amigo é mais chegado do que um irmão. Está escrito em Provérbio. A palavra de Deus. E esses homens foram verdadeiros amigos. Viu a situação que aquele homem estava passando. Quantos de nós estamos passando por situações? Está na paralisia espiritual, porque a igreja de Cristo ela está paralítica, entre aspas, que não pode generalizar. É verdade. Espiritualmente estão paralíticos.
ficam sentados numa cadeira como que tivesse cadeirante, numa cadeira de roda. Glória a Deus. Verdade. E Deus está falando, e Deus está lançando a semente, está lançando a palavra, o milagre, os prodígios, e as pessoas estão dormindo. Em vez de se unir, porque a igreja de Cristo tem que ser unidade. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. A gente já viu alguém aí andando sem a cabeça, só o corpo não pode, porque o corpo precisa da cabeça, a cabeça precisa do corpo. Nós somos membros de Jesus. Mas aí o irmão está doente, eu vou apedrejar, vou falar mal do irmão. Porque a missionária, como é o nome da senhora? A missionária Eliana, eu vi ela ali, um exemplo, né? Fazendo, não vou falar o que, só vou dizer assim, estava ali fazendo algo errado, aí eu vou e conto para a bispa. Olha, aquela missionária que a senhora colocou, porque a senhora está ajudando a senhora na obra, estava fazendo isso e isso. Espera aí, meu irmão, não tenho que contar a ninguém, eu tenho que contar para Deus. Meu Deus, eu vi aquilo ali. Mas eu sei que o caráter e a personalidade da missionária Eliane não é aquele. Ela deve estar na fraqueza, deve ter alguma coisa ali, alguma obra de macumba que foi feita, e ela, por não vigiar, essa seta pegou, porque a gente sabe que tem os dardos inflamados do maligno e a gente tem que vigiar, certo? Porque esse negócio é assim, porque algo não pega no crente. Depende do crente. Se o crente está na rocha, não tem como cair, igreja, porque ele mesmo disse que ele fala do homem que fez a sua casa na rocha e aquele que construiu a sua casa na areia. Então, se eu sou o crente areia, eu vou cair, eu vou afundar. Mas se eu sou o crente rocha, eu estou na rocha que é Jesus, então não tem como cair. Pode vir o vendaval que vir, pode vir o vento que vir, mas vem não é para a minha derrota, é para a nossa vitória em Cristo Jesus. Então esses homens tiveram essa atitude. É o que está faltando. Aleluia! A atitude Glória! de fazer a missão, fazer o ID de Jesus. Porque esses homens fizeram o ID. Verdade. Ou seja, veja que o nome deles aqui não aparece. Vocês já viram meu nome aparecendo em algum lugar? Não. Vocês podem ver numa rede social o nome. Mas eu quero dizer assim, alguém destacando o meu nome? Não. A mesma coisa aconteceu com esses homens. O nome deles nem apareceu aqui. Mas eles tinham o que, igreja? Obra. Então o crente tem que ter obra. E obra é o que? Frutos. Diante de quem? De Deus. E esses homens tinham. Que é tanto que, continuando, diz, versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então veja que esse eirado, diz os eirados ou telhados, típicos da casa do primeiro século, pode olhar para mim, eram feitos de sapé e argila, colocados entre tábuas de madeira que se estendiam de parede a parede. Uma escada levava até o telhado, lugar usado às vezes para descanso e relaxamento. Então o significado desse eirado naquele tempo lá, que foi o que eu li aqui agora, era dessa forma. Então tinha uma escada para chegar onde? No teto, lá em cima, na parte de cima do telhado. E aí o que é que acontece? Quantas pessoas querem subir de elevador? Quer chegar no céu de elevador? Não tem condições de chegar no céu de elevador. E derrubando os outros. Tem que subir a escada. É degrau por degrau. Mal tirou o fedor do mijo, desculpa a palavra, mas é essa. Mal tirou o menino ainda na fé, nem tirou o fedor do mijo, ele já disse que ele é pastor. Olha, fulano de tal é pastor, olha, fulano de tal é bispo. Ele não sabe nem o que é ser bispo. Ele não sabe nem o que é ser pastor. Verdade. Se perguntar algo da palavra, ele não sabe, ele fica tutubiando. É. Por quê? Porque muitos estão sendo levantados, olha, na coxa de homem. Eu não, graças a Deus, Deus sabe, foi Deus que me levantou. E ainda testificou que no dia ainda uma pessoa se levantou contra mim, no dia que eu ia ser honrado como diácono. Disse, se eu falar com o bispo, você não sobe naquele altar. E eu disse, meu Deus, mas o Espírito Santo veio e disse, quem te escolheu foi eu, quem te chamou foi eu, e você vai subir naquele altar e vai ser honrado, e assim eu fui, estou aqui. Para a glória de Deus. E vou ser honrado, mas ainda no tempo dele.
Mas só aqui eu já sou grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Então, muitos querem o quê? Subir de elevador. Quer ministério na obra de Deus para ser pastores popstars. Porque tem muitos aí sendo popstar. Você que é pregador que está aí do outro lado assistindo, pare de ser popstar. Pare de ser incrédulo. Pare de estar envergonhando o evangelho. Seja homem de Deus. Não queira só pregar se tiver dinheiro não, rapaz. Porque Jesus não ensinou isso não. Jesus disse que o obreiro ele tem direito do seu salário. Mas ele não disse que para eu pregar eu tenho que cobrar não. E tem pregadores aí que pregam 10 mil, 11 mil, 5 mil, 300, 400, 500, enfim. E me mostre na palavra, pregador, você que está aí do outro lado, aonde é que está escrito aqui que Jesus cobrou algo para pregar, ou os apóstolos, os discípulos cobraram para pregar? Nunca. Agora, claro que a gente tem que ser o quê? Honrado, porque a gente não está honrando a Deus com a palavra. Então ele disse que o obreiro ele é digno do seu salário. Se a gente vai pregar e ali naquele lugar, aquele lugar tem a condição de honrar aquele pregador, não custa o pastor, a bispo, o bispo, quem estiver lá à frente chegar e dizer assim: olha meu irmão, está aqui, ó, Deus mandou entregar essa oferta. Mas se não receber, amém, irmão. Importante você estar fazendo a obra de Deus. Deus vai lhe honrar lá na frente. Mas muitos só. Hoje, agora virou uma febre. É os pastores do Pix. Toda hora só fala de Pix. Pix. Eu sou contra o Pix? Não, irmão. Não sou contra. Porque eu não sou também hipócrita. Eu também uso Pix. Mas a gente não. Muitos não estão vivendo pela fé. A palavra de Deus é bem clara. O meu justo viverá pela fé. E a fé é o quê? A palavra. Se Deus não fizer, quem sou eu para fazer? Eu era para estar aqui, igreja? Não era. Mas por quê? Porque Deus conhece meu coração. Ele sabe que quando Ele diz sim, ou quando Ele me chama, eu digo: eis-me aqui. Eu mal cheguei. Deus já usou a mulher de Deus e disse: o pregador chegou. Mas quantos foram convidados? Mas não vieram por quê? Porque não tinha dinheiro do Uber. A pastora não podia, a bispa não podia abençoar com o Uber, não veio. Mas não podia dar uma oferta de amor, de 100 ou de 200, não veio. E aí, isso é evangelho? Aonde é evangelho? Me diga aí, onde é esse evangelho? Foi esse evangelho porque o preço já foi pago. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. A alma da senhora é valiosa, minha irmã. Independente do que a senhora fez lá fora ou deixou de fazer, mas Deus, Ele derramou o sangue dele precioso. Ele deu o seu único filho unigênito e primogênito para poder salvar a senhora. Aleluia. Para salvar a bispa, salvar a missionária. Glória a Deus. Aí eu agora tenho que estar agora cobrando, porque agora eu sou, ou seja, eu não era nada e agora eu acho que eu sou alguma coisa. Tem que descer. A palavra de Deus é cobrada. Tem que ir para a mão do olheiro. Esse vaso aí tem que ir para a mão do olheiro para ser refeito. Convidei vários. Para ser amassado pelo olheiro e ser um vaso de honra, porque aí está desonrando o evangelho de Cristo. Esses homens que só querem ir para um lugar se alguém pagar para ele pregar, não são pastores de Deus, são pastores do diabo. Pode me detonar quem quiser me detonar aí na rede social. Pastor, pastora, quem quiser falar de mim. Não é digno, falar. né? Agora a palavra eu tenho que falar, porque dá de graça. O próprio Jeremias fala, Deus fala. Dá de graça. Ai daqueles pastores que só querem ir atrás das minhas ovelhas pela lã. Veja quantos pastores estão gordinhos, roliços, e a ovelha maguinha, morrendo. E aí, tá certo isso? Quer dizer que o pastor engorda e a ovelha fica desnutrida? Só dá valor. E aí, que loucura é essa? Se tiver dinheiro. A palavra primeiro vem para mim. É uma espada de dois gumes, ela vai e volta. E aí eu vou pregar algo que não está acontecendo na minha vida, que eu não estou vivendo. Eu vou pregar prosperidade, ou seja, a prosperidade está acontecendo na minha vida, que sou pregador. Um carrão, com um avião, com o que seja. Não quer dizer que é errado eu ter um carrão, um avião. Não estou dizendo isso. Mas a ovelha ali morrendo. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja passando necessidade de uma cesta básica? Eu sou testemunha disso e vou contar, não tenho vergonha de falar. Eu também. Eu cheguei, que nem eu falei, vou repetir, eu retornei para o ministério onde Deus me honrou, Igreja da Glória de Deus Últimos Tempos. Aleluia. Marcos Freire é a sede, a subsede é
na Barra dos Coqueiros. Eu cheguei, bispa, irmãos, lá no domingo, foi culto de Santa Ceia. Fiquei lá, ainda almocei por lá, conversei bastante com a minha pastora, mulher de Deus. Ali é uma mulher de Deus, é outra também que é apedrejada, falam mal dela, faz calúnia contra a vida dela, tentam de toda forma derrubar ela. Pronto, a mesma coisa que acontece com a senhora, é quase a mesma coisa. Aquela que a senhora falou pela chamada de Lembro. ela é a mesma coisa, armam, mas todos que armam caem na forca. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Ramã ele fez uma forca para ele mesmo cair. Eu creio ele assim. queria matar Mardoqueu. Eu creio. Entendeu? E Aleluia! como já foi dito aqui, que se levanta com o ungido de Deus. E aí o que é que acontece? Quando eu disse eu já vou embora, eu saí de lá umas 4 e pouco. Aí a pastora disse assim: não, minto. Foi na terça-feira, eu fui no domingo, mas a benção foi na terça. Eu fui na terça, aí quando terminou o culto, eu fui de bicicleta, aí a pastora disse assim: o senhor aceita uma cesta básica? Eu disse: ô glória, e nem falei nada a ela, viu? O meu celeiro, igreja, estava vazio, não tinha um caroço de arroz. Como a senhora falou nesse instante aqui também, que a senhora estava passando a privação, Verdade. eu também estava passando, não tinha nada. Mas Deus sabia do que eu estava passando. Eu fui para lá o quê? Para a obra dele. E nem esperava que eu ia receber. Outra, antes de eu chegar na igreja, antes de eu ir para a igreja, eu não tinha R$1 no bolso. Mas o que é que acontece? Eu achei R$22. E depois recebi o que? A bênção da sexta parte. Ô, glória! Deus. Porque ele que sabe o que a gente está necessitando. Então o crente tem que ou crer ou não crer nessa palavra. Ou você come, se alimenta dessa palavra, ou você vai ficar desnutrido e vai continuar incrédulo na presença de Deus, dando glória a Deus, aleluia. Mas incrédulo porque não confia. Porque eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, porque irmão, ele disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele disse que não se inquiete pelo que você vai comer ou que você vai vestir, não. Ele disse o que? Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu busquei o reino dele, ele acrescentou R$22 e uma cesta básica. E aí eu tenho que glorificar quem? A Deus, o que ele fez na minha vida. E o mesmo Deus que fez na minha vida está fazendo na vida de vocês. O mesmo Deus que curou esse homem, que tirou esse homem da prostração, o mesmo Deus que está tirando a gente da prostração. Aleluia! Basta a gente também querer sair da prostração. Em nome de Jesus. E aí continuando para a gente finalizar, diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Aí, Jesus viu a fé de quem? Daqueles homens, dos 4 amigos. Filho, os teus pecados estão perdoados. Lembra que eu falei que o tema dessa mensagem deveria ser o que? A cura de um filho, em vez da cura do paralítico. Veja que Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Tem pregador aí que está passando situação por causa do passado. Mas creia, pregador, porque Deus é na sua vida. O seu passado não vai lhe derrubar pelo seu presente. Porque tem muitos aí sendo atacados pelo passado. Mas já está indo passado. Ele perdoou nossos pecados. Ele já perdoou, pregador, o seu pecado, sem ser pregador que está me ouvindo aí do outro lado. Todos que estão aqui ouvindo. Ô, glória! Quem quer mostrar o nosso passado é o diabo, aquele derrotado dos infernos pelo sangue de Jesus. E ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Porque assim está escrito na palavra de Deus. Então veja que Jesus disse o quê? Filhos, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração. Sempre vai ter aquela panelinha, porque nem todos que estão na casa de Deus são de Deus, igreja. Verdade. Porque tem o joio e tem o trigo. Tem aquele que está fazendo a vontade de Deus, tem aquele que se faz estar fazendo a vontade de Deus. Quantos a bispa chama para fazer a obra, diz que vem e não vem. E aí até da casa mesmo, que já Verdade. é da casa.
É E ela tem que verdade. estar toda hora, joelho no chão. Aí monte, joelho no chão, monte. É. E aí? E Deus não está vendo não? É o que ela está fazendo? Tá Verdade. vendo. Aí depois aquela Deus pessoa está passando uma situação, missionário ou missionária, ovelha ou obreiro, quem quer que seja, e diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Verdade. Porque está rejeitando a Deus. Não faça a obra relaxadamente, faça que nem esses homens. Ele disse, meu irmão, tem um homem ali, que ele é Deus, e ele cura, ele transforma, ele liberta, ele faz, acontece. E você não vai, a partir de hoje, sua vida vai mudar. Ele levou aquele homem, olha. Eita glória. E aí, É forte. em vez de os irmãos se unir para um Verdade. levar o outro para o céu, não. Quer fazer com aquele irmão, vá para o inferno, mas ele quer ir para o céu. Aonde ele vai para o céu? Só se for para o céu Tá da boca. cheio assim. Só que se for para o céu da boca. Tá cheio. A igreja de Cristo, como eu já falei, ela é uma unidade, ela tem que estar unida. É. Porque se o pregador que está aqui na frente pregando estiver morto, a igreja vai estar morta. É. Entre aspas também, né? Porque não pode generalizar. Porque tem alguns também que não estão mortos, mas muitos estão mortos. Por quê? Porque a palavra vem de Deus, derrama sobre a minha vida para eu agora transferir para vocês. Então eu tenho que estar fortalecido para eu fortalecer. Se eu vou para uma academia para o quê? Para eu exercitar o meu corpo. E por que a gente não vem para a academia de Cristo exercitar Olha aí. o espírito, É a alma, a forte. palavra? Só quer exercitar o corpo, ter o corpo bonitão, a roupa bonitona. Eita glória, Tem muitas Deus fala na pregadoras aí, usando umas vestimentas de escândalo dentro da obra de Deus. E se for falar, ela diz que você é perturbado. E aí? Um fio dental, mostrando lá o fio dental, a calcinha de fio dental, tem que falar, igreja, o que ele manda falar, eu tenho que falar. Fala É mesmo. os homens com a calça toda apertadinha, mostrando o que não é para mostrar. Desse jeito. E aí? Tem que ter ordem e decência na casa de Deus, irmão. Não pode estar de qualquer jeito, não. Quando a gente vivia lá fora, era lá fora. É outra história. Mas a gente foi chamado para ser santo. O que é santo? Separado da imundícia desse mundo. Separado para Deus. Para aquele que nos chamou. Então, continuando diz. Por quê? Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Veja, esses escribas estavam tão cegos, como muitos estão dentro da casa de Deus, cegos, que eles não estavam entendendo que Jesus era o próprio Deus. Só que o Deus Filho, enviado pelo Deus Pai. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabe o que a gente está pensando. Então ele já entendeu que ele estava o quê? Blasfemando. Contra quem? Contra o Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E aí diz, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta e toma o teu leite e anda? Ora, para aquele que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te e toma o teu leite e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Eu vou repetir de novo esse versículo que diz, olha, versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então, eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus sabe, mas Ele está dizendo, saia dessa prostração, levante-se, mulher, levante-se, homem, e marche, glorifique o meu nome, honre a mim, porque eu sou na sua vida. Mas é a porta de emprego, creia que Ele está abrindo a porta de emprego. Eu tenho uma causa na justiça, creia que Ele está assinando essa causa na justiça. Mas meu filho está preso, creia que ele está saindo das grades. Mas antes ele tem que ser tratado também por Deus. Então, independente, eu estou com uma dor, alguém está com câncer, está com AIDS, não importa, creia que Deus está dizendo a essa pessoa, levanta, porque eu já curei você do câncer, eu já curei você da hemorragia, eu já curei você dessa dor. Mas meu marido não quer nada comigo, creia que Deus está tocando no seu marido, onde ele estiver, ele em nome de Jesus. A penina que ele tiver, ele traz
esse homem para os seus braços. Eu Mas creio. também faça a sua parte como mulher. Seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia ela edifica a sua casa. Então a igreja de Cristo tem que levantar, tem que sair da prostração, tem que marchar, não fazer como o povo no Egito, que Moisés foi orar a Deus e Deus disse: ô Moisés, está orando para quê? Diga o povo que marcha. O povo estava com mente de escravo, sem entender que Deus já estava chamando eles de soldado. Nós somos soldados de Cristo, então que a igreja continue marchando. Ah, mas está tendo uma peleja. A peleja é do Senhor, meu Deus. Eu vou continuar na posição. Eu vou continuar alinhado com o Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca me desamparou. Davi disse para finalizar, Salmo 37, versículo 25: eu fui moço, ou seja, jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E por que os crentes ficam agora murmurando porque não tem um pouco de feijão, de arroz, não tem um pão, não tem um dinheiro? Pare com isso, meu irmão, de estar reclamando porque não tem dinheiro, porque não tem isso, mas você tem uma melhor vida, você tem saúde. Quantos queriam ter a saúde que a gente tem e não tem, mesmo a gente tem os nossos empecilhos? Quantos queriam estar aqui agora glorificando a Deus, estar numa cadeia, estar acamado? Mas tem muitos acamados dentro da casa de Deus, por isso que ele disse: levanta-te, anda e vá para a tua casa. Então ele está dizendo nessa tarde já de noite: levanta a igreja e anda, vá para a sua casa com a tua bênção, vá para a tua casa com a tua vitória, porque foi ele que morreu em uma cruz para nos salvar, e a bênção vem dele. Mas muitos não querem o abençoador, só querem a bênção. Então é isso, a igreja de Cristo tem que acordar. Você que está do outro lado, não fique fazendo a obra de Deus relaxadamente. Faça a obra de Deus com amor. Não perca o primeiro amor. E desde já eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Muita gente